Vou falar mais um pouco de política. O seguinte, você como deputado do PCdoB, em nenhum momento ficou decepcionado quando viu como se desenvolviam os projetos sociais do governo do presidente Lula? Olha, é claro que há uma grande expectativa. A gente sempre imagina que há mudanças que podem ser feitas com velocidade e com intensidade, que às vezes o Estado brasileiro, o governo, não tem como realizar. Por esse motivo, eu sempre tive uma atitude muito moderada e muito paciente, o que não significa dizer tolerante em relação a erros com todos os governos. O presidente Fernando Henrique, por exemplo, eu fui autor de um projeto que também pode parecer, vamos dizer assim, esquisito, estranho. Eu proibi que se instalasse bomba automática nos postos de gasolina. Fiz uma lei, porque ia desempregar 350 mil pessoas que o nível de aprendizagem não dá mais para ele fazer outro serviço do que aquele. O presidente Fernando Henrique sancionou esse meu projeto, quando ele era presidente. Isso é uma coisa que você faz na área social. O presidente Lula, ele deu prioridade à Bolsa Família. Acho que vai atingir 10, 11 milhões de famílias no Brasil, 3 pessoas por família, dá quase uma população da Argentina. Eu acho que é um grande feito, é um programa social muito relevante. Mas não é exatamente contra tudo que foi dito antes, que não interessa dar o peixe, tem que dar é o caniço, ensinar a pescar? Ou seja, as pessoas que já são atingidas por essa Bolsa Família, isso não vai acabar criando uma certa rejeição por essas pessoas mesmo que gostariam de ter mais do que a Bolsa Família, gostariam de ter acesso ao ensino, acesso à educação, acesso à melhor educação, inclusive educação de adultos, porque você sabe que hoje em dia no mundo, 70% dos empregos importantes são empregos que requerem uma educação bem cuidada, porque é serviços. Os melhores empregos do mundo hoje em dia são serviços, prestação de serviços. Não adianta abrir... O seu projeto, que eu acho foi sensacional em relação aos frentistas, ao posto de gasolina, mas era uma coisa emergencial, era uma coisa para resolver um problema naquele instante. Mas se você pensar a longo prazo, mais importante do que o projeto da Bolsa é o projeto de se ativar uma verba importante para a educação, que no Brasil é 0,0 sei lá quanto por cento, quando no resto do mundo, mesmo em países subdesenvolvidos, chega a 1%, a 2%. Aqui eu fico aterrorizado com a falta de empenho em se focalizar para valer o problema da educação, pensando nas gerações futuras, né? Que nós estamos falando que daqui a poucos anos vamos ter aí 35 milhões de jovens sem ter onde se preparar. Você deu um exemplo aí que eu achei maravilhoso, falando da prova de física, que o professor diz assim, ele sabe a física, ele não sabe como escrever aquilo, como resolver aquilo. Isso não é terrível, essa falta de visão em relação a esse problema? João, eu acho que, vendo assim, com esse espírito crítico, mas de uma forma mais otimista, eu acho que o governo do Fernando Henrique fez uma coisa importante, que foi o Fundef. Criou o fundo para o ensino fundamental. Mais crianças tiveram acesso ao ensino fundamental. Criou um gargalo, ou seja, do ensino fundamental, elas saem para o ensino básico e não há vagas. Agora o governo, o presidente Lula, enviou um projeto, eu criei a comissão especial essa semana para criar o Fundeb, ou seja, que vai completar o esforço do Fundef, ou seja, o ensino fundamental juntar com o ensino básico. E eu tenho a mais absoluta convicção. Eu dizia ao Cristóvão Buarque, quando votou o salário mínimo, eu dizia, Cristóvão, eu nasci numa fazenda, lá no interior de Alagoas, que pertencia a uma figura maravilhosa, que era o falecido senador Teotônio Vilela. Mas naquele tempo não se usava assinar carteira de ninguém. E o meu pai não tinha carteira assinada. Trabalhava lá na fazenda. O que é que salvou uma parte daquelas crianças da fazenda? É que tinha uma escola. O que eu não segui a profissão do meu pai, que era vaqueiro, é porque tinha uma escola, uma professora que alfabetizava e dava aula até a 4ª série, mas essa professora
E essa escola salvou muitas crianças e permitiu que elas depois fossem para a cidade. Eu acho que a escola é a base da democracia. Ela dá a base, dá a condição fundamental numa sociedade democrática. Nós demoramos muito no Brasil a entender dessa forma. Acho que o ensino fundamental, valorizado recentemente, foi uma coisa importante, foi um passo adiante, os resultados já estão sendo colhidos. E agora eu acho que o ensino básico, no Nordeste, por exemplo, o governador do Piauí me dizia que ele dobrou de 90 mil para 180 mil o número de alunos matriculados no ensino médio. Agora, educação exige aplicação de recursos, ou seja, tem que pagar o professor, tem que pagar o material, e acho que essa compreensão vai um pouco se generalizando, e acho que a questão da assistência é mais transitória, é a educação e o país voltar a crescer, a se desenvolver e gerar emprego. E se não desenvolver, não tem saída. Sem cultura e tecnologia de ponta não tem saída. E eu acho que um negócio desse, Palmeirinha faz? Não faz, né? Não, esse negócio Palmeirinha não faz. Né? Conte a história de Palmeirinha. A história de Palmeirinha é a história lá do interior de Alagoas, um cidadão que gostava de dançar forró. E naquele tempo não tinha iluminação, o forró era tinha um candeeiro, né, um lampião, e o sanfoneiro e os casais dançando. Naquele meio, o cidadão, o sanfoneiro parou a dança. Disse, pessoal, vão aqui que o seu fulano perdeu aqui uma nota de R$100. Quem achar os R$100, ele vai dar 50. Aí todo mundo começou a puxar o pé. Esse Palmeirinha estava dançando, né, segurou na mão da moça e não mexeu o pé. Né. Olhou para baixo, puxou devagarinho, quando viu a nota de 100 estava debaixo. Olhou para a parceira de dança e disse, esse negócio Palmeirinha não faz. Recolheu os 100. Os 100, ele já tem 100 aqui debaixo do pé, por que é que eu vou ficar com 50? Não vai mexer. Bom, eu conversei aqui com um simpático e também gostei. E vai comendo pelas beiradas, você começa uma conversinha bem de leve, bababá, e vai conquistando as pessoas, inclusive pela seriedade e humor com que você aborda todos esses assuntos. Ô, Jô, você sabe que aqui tem uma turma de Campos, né? Resende. Não tem ninguém de Campos? Você falou que tinha de Campos. Por quê? Mas por quê? Não, porque às vezes eu conheço Resende, já fui lá muitas vezes na Academia Militar das Agulhas Negras que fica em Resende. Quando tem academia, os melhores são apenas bons para a infantaria. É o que está escrito na porta lá da mas academia. eu queria dizer para esse pessoal de Campos, que preste atenção nesses detalhes, que o nome completo da cidade é Campos dos Goitacazes. Campos? E aí, o Campos dos... Porque eu estou prestando atenção, mas eu queria... Que é a incorporação das palavras indígenas que nós tivemos aí na fauna, na flora, os rios, as cidades, que incorporaram na riqueza do nosso idioma a herança do tupi, como é o caso, entre outras cidades, da cidade de Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes. E tem outras cidades também, que eu acho que Bauru também é um nome indígena, não é não? Itacoaquecetuba. Esse aí já era um índio gago que inventou. Itacoaquecetuba, que não é fácil. Muito obrigado ao presidente da Câmara, ao deputado Aldo Rebelo. Parabéns, daqui a pouco a gente volta.